Oi, meu povo bonito, com vocês hoje a receita mais votada do Instagram, bolo de chocolate diplomata. Se você não me segue ainda, vem para as minhas redes sociais que lá tem várias enquetes semanalmente. Primeiro eu vou começar adicionando 4 claras de ovo na minha batedeira e vou bater muito bem até o ponto de chantilly. Em seguida, eu vou pegar as minhas claras de ovo, eu vou reservar, vou pegar uma outra vasilha com uma peneira e vou começar adicionando os sólidos e vou peneirar muito bem todos os meus ingredientes. Eu vou começar adicionando uma xícara de farinha integral na minha peneira, ou se você preferir, 110 gramas de farinha. Eu vou bater bem a minha peneira na minha mão para que toda a farinha desça. E se ficar qualquer resquício que eu não precise usar, eu vou descartar. Em seguida, eu vou adicionar meia xícara de açúcar mascavo e também vou peneirar muito bem. E do mesmo processo, pessoal, se ficar algum resquício, eu jogo fora. Eu sempre utilizo uma colher para ajudar a quebrar esses cristalzinhos da açúcar mascavo que vai se formando. Depois eu vou vir com 2 colheres de sopa de cacau em pó. Eu estou usando cacau em pó 100%, mas é claro que você pode usar a gramatura que você preferir. E quando eu terminar de peneirar esses meus ingredientes sólidos, eu vou misturar muito bem eles com uma colher. Vou abrir um buraquinho no meio da minha massa e vou adicionar 4 colheres de sopa de água bem quente. Depois eu vou vir com uma colher de sopa de essência de baunilha e 4 colheres de sopa de óleo de coco. Lembrando, pessoal, que o óleo de coco ele tá no estado dele líquido, tá bom? Não estado sólido. E vou vir por último com as minhas gemas. Eu vou misturar bem e vou adicionar em seguida o meu fermento em pó, minha 1 colher de sopa de fermento em pó, e vou misturar na minha massa. E vou então incorporar as minhas claras de neve, mexendo as minhas claras com muita delicadeza, porque a minha clara de neve vai garantir que o meu bolo fica com aqueles furinhos e aquela aparência bem fofinha dele. Então, vai com bastante gentileza e delicadeza incorporando a clara. Eu vou pegar uma forma de 22 centímetros de diâmetro e vou pincelar em toda a minha forma óleo de coco. É claro que você também pode optar pela opção de uma manteiga sem sal. Vou pegar o meu cacau em pó, vou colocar dentro dessa minha forma e vou polvilhar ele por toda a forma. Por que eu uso o cacau em pó, pessoal? Porque o cacau em pó, ele deixa o meu bolo bem escurinho, não deixa aquelas partes brancas igual a farinha normal, ou também a farinha integral vai deixar. E agora, com a minha forma untada, eu vou transferir a minha massa de bolo para ela e eu vou levar para assar a 180 graus em forno pré-aquecido por 35 minutos. Se o seu forno for um pouco mais forte do que o meu, é só você fazer o testinho do palitinho e assim que o palitinho sair seco, tá prontinho o seu bolo. E agora eu vou fazer a melhor parte do nosso bolo diplomata, que é o recheio. Esse recheio ele é dividido em 2 partes. Uma parte a gente vai fazer o merengue e outra parte a gente vai preparar o ganache e depois vamos juntar essas 2 partes na batedeira. Então eu vou pegar a minha água, eu vou colocar em banho-maria junto com uma outra panela e vou deixar ela esquentando em temperatura baixa. Vou pegar 350 gramas de chocolate amargo derretido e vou adicionar 200 gramas de creme de leite mais leve. Vou incorporar muito bem esses 2 ingredientes e vou deixar eles reservados para que eles esfriem. Na minha panela em banho-maria eu vou adicionar 1 xícara de açúcar refinado. Eu estou usando a linha mais fit da União, mas pode ser também adoçante culinário e também adoçante para diabético. Vou colocar 2 claras e vou mexer muito bem até todo o meu açúcar estar derretido. Com a pontinha do meu dedo eu venho sentindo se ele já está em temperatura morna. Assim que chegar em temperatura morna, tá pronto o meu ponto de merengue. Eu vou desligar o fogo e eu vou ir para a batedeira. Na minha batedeira, eu vou adicionar as minhas claras com meu açúcar morno e vou começar a bater em velocidade baixa. Assim que começar a esbranquiçar o meu merengue, eu vou aumentar a velocidade para média
E quando estiver chegando no ponto de suspiro, eu vou colocar em velocidade alta e vou deixar bater até ver que a minha batedeira está com uma certa dificuldade. Tá prontinho o ponto do nosso suspiro. Agora eu vou adicionar o meu merengue ao meu chocolate e vou incorporar bem aos poucos também, com bastante delicadeza, leveza, para a gente não perder essa clara com o açúcar. Quando tiver bem misturado, eu vou colocar um guardanapo por cima e vou deixar em temperatura ambiente esfriando. Mas sim, você pode levar para a geladeira, mas não deixe mais de 1 hora na geladeira. Agora, com o meu bolo já frio, eu vou desenformar ele e vou fazer um corte ao meio do meu bolo. Vou separar o meu bolo em 2 metades e eu quero passar para vocês agora um truque que eu faço para rechear meu bolo e deixar ele muito bonito. Eu pego aqueles sacos de guardar alimento, coloco na minha forma de 22 centímetros que eu acabei de assar meu bolo e eu vou pegar a parte de baixo do bolo, vou colocar na minha forma, vou dar umas apertadinhas para ter certeza que ela tá bem encaixada e eu vou pegar leite desnatado e vou vir molhando esse bolo. Eu gosto de molhar bastante para deixar bem molhadinho, mas daí é opção, você pode colocar ou não. E com vocês agora o nosso creme, eu vou colocar metade do creme no recheio do bolo, porque a outra metade eu vou usar para decorar. Mas se você quiser usar pouco recheio, né, para decorar, pode colocar muito mais desse recheio aí no bolo. Vou apertar bem todas as laterais para ter certeza que tá bem espalhadinho o meu recheio. Vou pegar a tampa do bolo e vou cortar a parte que não vai ser utilizada e vou colocar por cima do meu recheio. Você pode também agora adicionar mais leite para deixar mais molhadinho o seu bolo. Vou pegar o meu saco, vou juntar as pontas e vou vir enrolando e vou deixar bem apertado esse saco. E agora eu vou levar o meu bolo para gelar por 3 horinhas. Após 3 horinhas do nosso bolo diplomata na geladeira, tá na hora de desenformar essa delícia para começar a decorar. Eu vou abrir meu saco, eu vou pegar o meu bolo e eu vou colocar na minha bandeja, mas pode ser um prato também. Vou virar de ponta cabeça, ele já vai desenformar. Para dar mais sustentação no meu bolo, eu gosto de pegar um pouquinho do recheio e passar na base antes de virar. Assim ajuda porque o bolo dá uma grudada na base e fica muito mais fácil o processo. Daí eu vou juntar os sacos na ponta e vou vir puxando ele junto com a forma. Nisso o meu bolo já vai descendo e já vai ficando fixo. E agora uma das partes mais bonitas do bolo é que você pode ver que as camadas estão bem montadas, tá? Massa, recheio e bolo. Significa então que ficou certinho o nosso tempo de geladeira. Eu vou pegar o recheio e vou vir passando em cima e nas laterais do meu bolo. E agora eu vou vir com a minha espátula, eu vou passar em todo o meu bolo, tanto na parte de cima quanto nas laterais. Eu passo a espátula e tiro o excesso dela na vasilha. Repito esse processo até deixar aquela camada bem bonita, bem lisinha. Para deixar o bolo mais bonito, eu decidi decorar as laterais e também em cima dele. Eu resolvi escolher confeitos de chocolate. Eu vou pegar esses confeitos que já estão no potinho e eu vou acrescentar eles em toda a lateral do meu bolo. Eu coloco a forma embaixo para que o excesso vá caindo e depois, se precisar, eu possa pegar mais, adicionar mais nas laterais e também para facilitar meu trabalho para poder devolver para o meu potinho os confeitos. E eu decidi que esse bolo merecia ficar mais bonito, então eu peguei um saco de confeitar, coloquei um bico de confeiteiro na ponta dele e tô adicionando todo o restante do meu merengue de chocolate que sobrou. Com esse meu bico eu vou vir fazendo pequenos pontinhos em todo o meu bolo, na parte de cima da superfície, para deixar ele mais bonito e com aquela cara de bolo gourmet, aquela cara de bolo de restaurante bem gostosa que você já come com os olhos antes mesmo de saborear essa delícia. E assim que eu terminar de decorar o meu bolo diplomata, eu vou levar ele para gelar para que esse meu merengue de chocolate fique bem durinho e vou deixar ele 2 horinhas na geladeira antes de servir.
A durabilidade dele na geladeira é de até 5 dias e você pode congelar esse bolo por até 30 dias. Esse é o nosso lindo bolo diplomata, bem saudável, bem fit, com um recheio maravilhoso, fácil de se fazer, um tempinho de preparo de 1h30. Espero muito que vocês tenham gostado. Se inscrevam na minha rede social, comentem aqui o que vocês acharam e deixem seu like. Um beijo, até a nossa próxima receita!